por esse momento. Ato contínuo para o tema atuação da Confaiab na qualidade da formação na agronomia. Eu convido aqui à frente o engenheiro agrônomo, professor Almir Guinoato, diretor do Departamento de Integração com o Sistema Educacional da Confaiab. Então, muito bom dia novamente. Agradeço aí a presença de todos, dos internautas, dos presentes que estão aqui na sede da Mutua de Brasília, extremamente feliz pela profundidade das discussões que está ocorrendo aqui durante esse terceiro encontro de coordenadores de cursos do Brasil, aí, promovido pela Confaiab. Então, eu vou abordar algumas ações que o Departamento de Integração com o Sistema Educacional tem feito nesses últimos anos, e também gostaria de registrar que o presidente Kleber, que era para estar dividindo esse painel comigo, ele está, neste momento, numa reunião lá no Confeia, também discutindo um ponto extremamente importante para a atuação dos nossos colegas engenheiros agrônomos, que é a questão da assistência técnica. E a gente percebe, primeiro, uma dificuldade, e foi relatado isso aqui ontem, durante os debates, da necessidade da assistência técnica e extensão rural nos inúmeros milhões de estabelecimentos que não a possuem. E também garantir que o sistema de crédito rural cobre dos agentes financeiros a presença do profissional da agronomia, seja na elaboração dos projetos, seja na efetivo processo de assistência técnica. Então, ele pediu essa escusa e, logicamente, ele estará junto de nós durante o período da tarde. Então, nós temos um departamento que foi instituído em 2020 pela diretoria da Confaiab para, de certa forma, ocupar uma necessidade que a gente havia detectado, né, com relação aí a ter um departamento que ajudasse justamente a pensar essa questão da formação, seja no período da graduação, seja depois de formado, como é que a gente pode também contribuir para a qualificação, para a formação contínua dos nossos colegas engenheiros agrônomos. Então, eu sou atualmente Almir Antônio Guinoato, engenheiro agrônomo. Eu estou na diretoria do Departamento de Integração com o Sistema Educacional e atualmente também eu sou coordenador da CEAP, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional do CREA Paraná. Eu estou no segundo mandato, no 6º ano do segundo mandato, atuando. Já fui 2 vezes coordenador de câmaras especializadas aí, junto com a conselheira Helena, que está aqui, com o Bauer e outros colegas. Então, assim, eu não vou, essa parte da legislação eu vou correr, isso aí já foi exaustivamente discutido, essa questão da base legal, e muito boa a intervenção do Adilson, de que nós precisamos garantir aquilo que a lei está preconizada, do que a gente pode. Então, o nosso decretão, a Lei 5.194, as DCNs, então, para que a gente possa ter as amplas atribuições de um curso eclético, um curso que
tem bastante atuação perante a sociedade. Então, vou abordar um pouco da criação do departamento, qual que foi a necessidade dessa criação, os nossos 3 encontros, aí, de uma forma muito rápida, também para não vos cansá-los. E eu já estou com as palestras até então ministradas, com as devidas autorizações dos autores. Não sei, professor Moacir Elias, se dá para comungar a palestra com os demais. Muito obrigado, professor Elias, meu professor também, tenho muita gratidão por ele. Todos, eu já tenho, depois eu compartilho da melhor forma possível aí, com vocês essas palestras. Tá? E também vai ficar gravado no YouTube. Bom, essa parte da legislação, eu não vou, só para contextualizar, então, essa questão aí da agronomia como uma profissão centenária, criada lá no século XX, na criação do Ministério da Agricultura. Depois veio o nosso decretão lá do Getúlio Vargas, que tem força de lei, né? Muito importante lembrá-los que na época não tinha o parlamento, né? Então esse decreto tem força de lei, sim. É uma das poucas profissões que tem que está no caso tem uma lei, um decreto com força de lei. Tem a questão da 594. Aqui está a resolução do CONFEA 218, já foi colocado pelos que me antecederam. A questão aí do artigo 5, das competências nossas, e das DCNs, né, que o professor Thelma havia comentado, e nós tivemos aí agora em 2019 uma mudança drástica nas DCNs das engenharias. Acredito que nós teremos também, mas por enquanto a Confaiab tem defendido a manutenção delas, por entender que estas atribuições ela vem ao encontro dessa formação eclética, dessa formação integradora, né? Em tempos, nós estamos assim, e foi uma deliberação de encontros para manter a questão das DCNs. Eu não estou dizendo que nós não temos que atualizar as nossas unidades curriculares, mas isto é lá do nosso PPC, da matriz curricular, dos métodos, das questões aí que vocês também, enquanto professores e coordenadores, entendem que agora essa questão da agricultura digital, nós precisamos, como contemplar isso, se cada inovação a gente quiser mudar as diretrizes, daí fica muito complicado. Então, por hora, a gente tem defendido isso. Então, aqui está nas diretrizes, não vou aqui no artigo 6º, ele fala sobre o projeto pedagógico, ela deve demonstrar claramente como conjunto de atividades prevista e garantir o perfil desejado do seu formando e o desenvolvimento das competências e habilidades esperadas, bem como garantir a coexistência das relações entre teoria e prática, como uma forma de fortalecer o conjunto dos elementos fundamentais para a aquisição dos conhecimentos e das habilidades. Então, assim, eu não gosto muito de trabalhar em números, até estava conversando com o colega Adilson, que também é uma pessoa extremamente atualizada com relação à EMEC, o professor Moacir Elias também tem trabalhado bastante nas suas explanações. Cada vez que você entra naquele EMEC é coisa diferente. Então, eu não tenho muita preocupação em fazer... mas a última vez que eu fui, eu captei aqueles números aqui e que coloca
esses números aqui, 559 cursos, sendo que desses 559 cursos, deixa eu só ver se eu consigo aqui. Tá. 4%, quer dizer, 41 figuram como cursos à distância, né? Isso é 4%. Mas se a gente vê aí o número de vagas, eles ultrapassam as vagas presenciais. Tá? Então, se a gente tem lá 100 mil vagas, autorizadas do EAD é 55. Então, assim, nós sabemos que tem bastante curso. Isso é uma realidade. Tá? E como é que a gente... E estava a discussão ontem com o pessoal da OAB, essa questão da suspensão por 180 dias, de discutir. Eu sei que está sendo pressionado outras profissões também. Agora, nós temos também que fazer pressão. Eu acho que eu defendo isso, que a gente também tem que ser mais proativos, né, e trabalhar com muita força a quem, de fato, é o órgão, que é o MEC. Nós precisamos ter essa interlocução. Então, isso que a gente vai discutir depois nos nossos encaminhamentos. Tá? Então, atualizando aí a gentileza do Adilson, né, de colocar de quantos profissionais que nós temos hoje. Nós temos hoje 119 mil engenheiros e engenheiras agrônomos ativos no sistema Confea-CREA. Depois essa palestra eu vou deixar para vocês aí. Então, como é que surgiu a criação desse departamento? Primeiro, lá, no primeiro evento que eu, enquanto conselheiro do CREA, participei, lá na bela Fortaleza, saiu um documento em 17, pelo menos eu me deparei com essa discussão. Saiu uma carta em defesa do ensino de qualidade lá no evento de Fortaleza. Aos meus colegas de Fortaleza, não sei se vocês lembram, que saiu essa carta. E logo em 18 e 19, eu estava como coordenador da Câmara Especializada de Agronomia pelo Paraná, na CCAgro. Então, na CCAgro, a gente tinha essa dificuldade de entender essa questão, e era justamente no ano que começou a surgir os cursos à distância, e que nós criamos um grupo de trabalho. Eu lembro que fazia parte desse grupo o professor Rosenberg, lá muito saudoso professor, muito defensor da profissão lá do Espírito Santo, o Cid de Tocantins, a Eide lá do Amazonas, o Bauer de Santa Catarina, e vários outros que dentro da CCAgro tinha lá sempre, Jorge, eu não sei como é que é a composição agora, mas sempre tinha de 30% a 40% do universo dos coordenadores, professores, né? Então, nós tínhamos essa necessidade de fazer essa discussão. E daí a gente criou esse grupo para elaborar um relatório, sabe? E daí a gente promoveu essas discussões e que culminou em 2020 na criação do departamento. Então, o Kleber, assumindo a Confaiab, ele convidou eu e outros professores a participar dentro da entidade. Eu sou associado, eu sou atuante na Associação dos Engenheiros Agrônomos da Regional de Francisco Beltrão, que fica na divisa com a Argentina e divisa com Santa Catarina. Eu atuo, eu tenho essa atuação na entidade de classe, que é importante, além de estar numa instituição de ensino. E nós elaboramos e enviamos um documento, uma reunião que eu e o Kleber fomos apresentar em Brasília para o presidente do Confea e também toda a diretoria, deste relatório, e alertando, né, que nós precisávamos apoio das instâncias do Confea para irmos até o Conselho Nacional de Educação, o Ministério da Educação, dentro dessa demanda aí da CCAgro. Tá? Então, a gente entregou esse relatório, isso
em 2020. E a gente criou esse departamento. Eu lembro que quando foi colocado isso, e eu falo para vocês, é muita ousadia de um departamento que não tem estrutura, digamos assim, como a Confaiab, que ressurgiu agora num novo momento, mas o nosso trabalho é um trabalho voluntário. Além de ser coordenador de curso, professor, extensionista, pesquisador, conselheiro, né, Telmo? Nós temos também que usar as noites nossas para fazer reunião, como todos vocês, mas é o amor da profissão. Nós precisamos lutar para que os ideais da gente. Então, foi elencado algumas das coisas. Eu sei que muitas das coisas nós não avançamos aqui, mas nós precisamos estar discutindo, nós precisamos estar organizados. Então, aqui, lá na composição da primeira, foi eu, a Eide, lá do Amazonas, o Fábio de Nobile, que era para estar aqui, infelizmente ele não pôde vir devido à restrição de recursos da instituição, e também, como ele não é mais conselheiro, Fernando Bauer está aqui, e o José Fernandes também, que ele é lá da, professor Moacir, ele é lá da também antiga escola, lá que é lá da Bahia, né? Então, ele gostaria também de estar aqui, mas não pôde. Então, quais os temas que a gente foi abordando, então? Qualidade do ensino, o posicionamento da Confaiab, quer dizer, nós temos um posicionamento, nós somos contra a Confaiab 100% EAD, mas não é por causa disso que nós usamos as ferramentas do EAD. Eu, enquanto professor, eu tive que aprender na pandemia, porque era a única forma de nós tocarmos a vida, formar os nossos alunos. Então, nós precisamos ter esse entendimento dessa questão que nós precisamos da prática, nós precisamos de laboratório, nós precisamos de áreas experimentais, nós precisamos que o aluno coloque a mão na terra, para que ele possa fazer a prática, para adquirir as habilidades que a gente sempre fala. A residência agronômica, daí o pessoal, mas de novo esses temas. A coisa assim, nós precisamos estar discutindo para amadurecer. Então, vocês vejam que esses temas, ou neste encontro, ou nos anteriores, eles sempre foram abordados. Residência agronômica, certificação profissional. Eu lembro lá que o Luquezzi foi lá em Curitiba apresentar a certificação, o pessoal nem deu bola. Quer dizer, agora, numa maturidade, estão pensando numa outra forma, que não sei o que este grupo vai indicar no encaminhamento depois, né? Aproximação do MEC com o CNE. Eu participei de uma reunião remota com a professora, acho que é Maria Helena, se não me falha a memória, junto com a foto que o Luquezzi apresentou, nós estávamos presentes também, nós colocamos também toda essa situação da agronomia. Agora, também a gente sabe que nós, toda essa questão do MEC, nós precisamos ter uma forte interlocução, que é onde as coisas acontecem, é onde tem que ser fiscalizado os cursos, é o MEC que faz, que tem essa prerrogativa. Exame de proficiência, nós abordamos no primeiro, no segundo, inclusive, no segundo, nós detalhamos, inclusive, como fazer. E depois eu vou comentar aonde que está sendo o calcanhar de Aquiles. A indicação de parecerista junto ao Confiacreia para a abertura de novos cursos. Quer dizer, o MEC consultava, e agora não está mais consultando, o sistema profissional e pedindo a indicação de parecerista. Nós precisamos, nós queremos ter gente lá do Confiacreia também para ser parecerista na abertura de novos cursos. A aproximação da Confaiab com os cursos de agronomia, que é esses espaços. É os espaços que a gente tem que construir, porque as demandas são muitas, os anseios, os problemas. Então, nós, fazendo essa aproximação,
facilita. Então, quem aproximar? A Confaiab, que é uma entidade profissional dos cursos que são entidade formadora. Posicionamento acerca dos níveis tecnológicos, dos técnicos, agora não é mais preocupação, porque, quer dizer, não é preocupação lá na CC Agro, né, Jorge? Mas é uma preocupação porque eu estou na CTHI do Confeia, indicado como especialista da agronomia. A CTI é um comitê de harmonização interconselho, que onde a gente tem discutido os sombreamentos, muitas das resoluções dos conselhos, onde dão amplas atribuições para os seus profissionais. Pega aqui, e nós estamos enfrentando várias resoluções, principalmente dos cursos técnicos, que se autodeclaram fazer tudo. Então, a gente tem isso aí para a gente tentar, daí, os nossos aliados poderão ser o Conselho de Medicina Veterinária, o Conselho de Biologia, o Conselho de Arquitetura, junto com o Confeia, para nós nos fortalecer, envolver Ministério Público, envolver sociedade, e dizer, olha, eles não têm a formação para assinar o receituário agronômico, eles não têm formação para fazer coisas que eles dizem que têm. Então, muitas vezes nós temos que utilizar nessa CTHI a gente tem costurado isso, né? Depois, não tem isso aí, então vamos lá na justiça, mas na justiça nós temos que comprovar não só por causa da carga horária, mas assim, o que aquilo pode impactar lá para a sociedade. Quer dizer, o menino lá que tem 17 anos, que prescreve receituário, e como é que fica a qualidade dos nossos alimentos? A segurança alimentar, né? Quer dizer, a sociedade vai estar, de certa forma. Então, é nesse sentido que a gente está fazendo essa luta também, né? Bom, no primeiro encontro que teve lá no dia 20 de novembro, em Curitiba, no auge da pandemia, nós tivemos aí... eu vou falar dos encaminhamentos. Nós criamos esse grupo de WhatsApp, muitos de vocês estão. Quem não tem, por favor, me passa seu contato, eu insiro, mas a gente já está no limite, até depois vai ter uma proposta de ampliarmos, usar outras ferramentas também. Criar espaço fórum de coordenadores nos congressos brasileiros, foi consolidado isso no Rio de Janeiro, depois foi ampliado isso em Florianópolis e agora lá na minha querida Pelotas. Logicamente que a gente vai ter espaço sempre nos congressos brasileiros. Fazer tratativas junto ao MEC, Confeia, visando inserir a Confaiab nas decisões relacionadas ao ensino da agronomia do Brasil, cadastramento, recadastramento, registro, qualidade de curso. E estabelecer quais são os conteúdos legais dos decretos, das leis essenciais de ser trabalhado na prática. Eu lembro que numa reunião do CC Agro, lá em Curitiba, Jorge, nós pegamos aí todas as unidades curriculares no curso de agronomia e aquelas passíveis de essencialidades na prática. O que tinha, porque como a gente tem a legislação que permite 40% de ensino à distância, o que é essencial para a formação? Nós fizemos até esse exercício. Quer dizer, a mecanização é indispensável ter prática, né? Então, assim, colocando até para subsidiar os nossos colegas, para que tenham essas, e assim outras disciplinas também que a gente discutiu nesses conteúdos aí. Analisar a viabilidade da implantação de programas de certificação, né, que a gente avançou, encaminhar às câmaras de agronomia destaque para o decreto 23.196, como referência para a análise das concessões de atribuições, além das DCNs, quer dizer, tem muita coisa que a gente pode usar no nosso decretão para
as nossas atribuições. Estimular parcerias do curso de agronomia com organizações, entidades de classe, empresas e conselho profissional. Fortalecer ações de ensino, pesquisa e extensão na formação profissional. Nós tivemos temas onde foram colocados as boas experiências, seja no TCC, seja nos eventos que facilitam esta harmonização dessa tríade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, na formação do nosso profissional da agronomia. Trabalhar junto ao CONFEA sobre as escolhas de pareceristas e análise de demandas dos novos cursos. Pode ver que isso tudo são pontos que foi destacado lá no departamento. Realizar, colocar como permanente estes fóruns, né, seja de coordenadores, né. Daí a gente vai ter que decidir se a gente faz anualmente esses eventos. Eu sei que tem proposta de ser bianual, mas assim, quem vai decidir isso não é o Almir, não é o departamento, é vocês aqui, né? Nós precisamos estar discutindo sempre a questão da formação profissional. Então, é vocês que têm que nos ajudar a responder isso. Essa aqui, apoio à criação de entidades nacional do ensino da agronomia e da extinta ABEAS, né, professor Moacir Elias? Hoje nós temos 500 cursos. Quem que está fazendo essa interlocução? Quem que está... é um curso, outro que vai lá bater na porta do MEC, mas que força tem? Então, nós temos aí, a agronomia sempre foi protagonista, né, professor? Os mais experientes aqui sabem. A agronomia deu tom. Lá no MEC, consultar quem? As universidades, os professores, e agora a gente tem... Então, nós precisamos nos fortalecer para que os nossos pleitos sejam atendidos. Encontro de coordenadores de curso e outros processos que promovam discussão com a base da categoria. Então, no geral, sim, a avaliação foi positiva na programação, da discussão, dos encaminhamentos, e houve um fortalecimento da nossa Confaiab também, que tem... que está sendo muito bem representada, que está resgatando muito deste protagonismo da profissão que eu comentei anteriormente. E, de fato, está tendo essa aproximação com as instituições. Aqui, algumas imagens que vocês possam, talvez até algum de vocês estejam aqui, né. No segundo encontro, também não quero tomá-los muito tempo, também a gente discutiu exame de proficiência, avaliação dos cursos, curricularização da extensão, formação acadêmica, residência agronômica e a questão da mobilidade internacional, da dupla diplomação, das experiências das universidades também. Então, o ponto alto, acho que foi legal, que foi, além dos painéis, a gente construiu os grupos de discussão, e esses grupos de discussão trouxeram, dos temas, trouxeram coisas bem aprofundadas, né, e aprovação da proposta no segundo Encontro Brasileiro de Coordenadores de Curso, e estas propostas foi na íntegra aprovada na Carta de Florianópolis do 32º Congresso Brasileiro de Agronomia. Não teve nenhuma restrição, todas as propostas foram encampadas pela Confaiab através do seu maior evento da categoria. Então, aqui, exame de proficiência, só para vocês terem uma ideia. Então, lá em Florianópolis, no segundo encontro, houve unanimidade na realização do exame de proficiência. O caráter ele tem que ser nacional, nacional do exame. O conteúdo do exame é baseado nas DCNs, do núcleo profissionalizante. Aplicação pelo sistema Confiacrea por instituição contratada, como o caso acontece com a OAB, aos atuais inscritos do sistema, a isenção da prova, como um direito adquirido. O caráter facultativo no primeiro momento,
e após obrigatório. Iniciar o exame por adesão, fomentar discussão com a sociedade sobre a importância do exame lá nas nossas associações, lá na sociedade, a importância do exame, a criação de uma comissão de especialistas. A nota de corte não deverá ser definida em lei. Claro que tem que, quer dizer, essa comissão de especialistas pode definir. No caso, esse foi o resumo do encaminhamento do segundo encontro. Aplicação de apenas uma fase e acompanhar o andamento do atual projeto de lei na Câmara Federal, que tem um projeto de lei. Aqui as discussões sobre o exame de proficiência. Na qualidade do ensino, nós tivemos a participação do Dupas, Daniel Dupas, que participou que é o superintendente do INEP, Instituto Nacional Isso, Anísio Teixeira. Implementação da manifestação nos processos do MEC com subsídio da Câmara Especializada da Região, indicando em sua análise possíveis divergências da titulação e possíveis atribuição de egressos. Aqui estava, então, o Danilo Dupas, presidente do INEP, e o Luiz Felipe Miranda, que é do departamento lá do INEP. Infelizmente, o Danilo Dupas acabou caindo do cargo, né, ele não está mais no INEP, agora recentemente. E também teve a presença do Osmar Barros, que é o superintendente da integração com o sistema do CONFEA, e ele foi, inclusive, já membro da SEAP, conselheiro federal. Da residência agronômica, então, a gente teve a experiência, aí por o Érito também falou lá da experiência, articular, já colocaram lá como a residência, como uma pós-graduação, e buscar apoio, e ontem foi novamente mencionado, do sistema Confiacrea mútua, né? A questão, inclusive, apoio para regulamentação e também apoio financeiro. E que o Ministério da Educação institua a residência agronômica. Aqui também houve também a residência agronômica nas instituições federais, mas também a gente pode colocar nas outras, as instituições particulares, as estaduais, as fundações, que cada instituição inclua a residência agronômica na sua política docente, aprovada os seus conselhos superiores. Então, também a residência agronômica ser um curso de pós-graduação, o acadêmico selecionado por meio de edital deverá possuir o início da residência agronômica, comprovante e conclusão de curso da agronomia. Então, quer dizer, nós entendemos que a residência é pós-formado. Então, criar residência agronômica e os recursos poderá ser público, pode ser do MEC, MAPA, privado e misto. E que a residência em engenharia agronômica seja compreendida como uma das possíveis residências técnicas devidamente amparada em lei. Apoio da Confaiab e outra instituição na criação da residência agronômica junto ao MEC. Isso dará amparo legal para as instituições. Eu vejo que eu tenho colegas lá na nossa instituição, em outros campos, que têm propostas aprovadas. E como eles se bateram aí via fundação para desburocratizar o gasto aí. E tem um outro condicionante também, né, pessoal? O egresso, ele, de certa forma, se não tiver amparado, ele pode futuramente entrar na justiça porque não ganhou o mínimo profissional também, né? Então, são coisas que a gente tem que amparar legalmente isso, né? Residência, então. A curricularização foi discutida também, essa questão das ações voltadas à sociedade, o estudante como protagonista também foi enfatizado naquele momento, naquela experiência, naquela palestra e no debate.
Formação acadêmica, fortalecer a aproximação do sistema profissional com o educacional, posicionamento contrário ao ensino predominantemente EAD e apoio à manutenção das DCNs da agronomia. Houve também essa experiência da mobilidade, quer dizer, o formar local para uma atuação global também. Hoje nós temos inúmeras instituições que têm dupla diplomação, que têm programas de mobilidade internacional, programas de mobilidade nacional também é importante, né? E também, hoje aqui, apoiar programas de mobilidade internacional, nacional, pelas instituições de ensino, Sistema Confea-CREA, CREA Júnior e entidades de classe. Quer dizer, nós temos também a possibilidade do próprio, via CREA Júnior, por que não fazer uma mobilidade interna aqui no Brasil, né, para conhecer diferentes realidades aqui. Isso seria muito importante. Então, no caso, a comissão lá, a professora Ângela, que agora está exercendo interinamente a presidência do CREA Santa Catarina, o Fábio de São Paulo, Fernando Santa Catarina, José Fernandes da Bahia, Telmo Paraná. E agora, nós temos aí, estamos discutindo o 5º encontro. É preciso enfatizar que, de novo, está o exame de proficiência. E qual que é a minha visão do exame de proficiência? A visão é que eu tenho que não está claro no nosso sistema profissional. Assim, eu tenho conversado com conselheiros federais, com gente da estrutura do Confea. A alegação sempre fala que nós temos 300 profissões, 300 títulos, e que para fazer a execução é complicado. Mas nós precisamos dar um encaminhamento, né? Eu acho que já tem, o CNP já aprovou, eu acho que de novo vai ser aprovado isso, porque eu vi que no Paraná tem propostas disso, eu acho que outros estados também têm. Nós precisamos discutir e estar sempre discutindo, porque é uma forma também da gente discutir qualidade. Então, essa questão da proficiência, nós precisamos, na indicação aqui do nosso encontro, se a gente mantém no rol das prioridades para a gente trabalhar isso, né? Então, nós precisamos aí transpor aí várias barreiras existentes aí, seja legal e do próprio sistema. Certificação profissional, eu acho que está andando bem, eu acho que a gente vai ter bons avanços, né? Essa questão do selo, pelo que eu senti, depende do exame de proficiência, ou não, né? Ou não. A gente vai ter que ver modelos, se a gente querer institucionalizar um selo, vamos chancelar que aquele curso lá naquela região, ele tem uma boa estrutura, ele tem um corpo docente adequado, com formação, ele tem um bom projeto pedagógico, está formando profissionais qualificados, né? Residência técnica, curricularização da extensão, que nós discutimos recém, e os encaminhamentos. Aqui algumas imagens, né, do nosso encontro. E aqui, pessoal, aqui a gente tem que ter muito clareza, sabe? A clareza das compreensões aqui. Compreensão, não sei se estou certo aquela compreensão lá. Compreensões. O sistema educacional ele tem um papel. O MEC tem o papel que é de autorizar a abertura de cursos, de fiscalizar, de acordo com aquilo que está no papel. Ele tem essa autoridade. As instituições de ensino têm a sua autonomia de formar profissional com um determinado perfil, de acordo com a diretriz, de acordo com o perfil de egresso, de acordo com as DCNs. Sistema profissional, sistema Confea-CREA, multa, eu sou conselheiro, e muitas vezes a gente não quer dar o despacho lá de registrar, de dar atribuição de um curso lá, mas nós... tem uma discussão que está tendo ali dos estrangeiros. Os estrangeiros passaram por uma instituição de ensino,
essa revalidação. E eu sou conselheiro e na lei diz o seguinte, ele tem a garantia de ser registrado no conselho, de exercer sua profissão, desde que passe numa instituição de ensino. Então, eu, enquanto posso até divergir, agora eu não posso ser negligente à lei, né, Adilson? Uma das funções nossas é a legalidade, né? Nós somos servidores, nós temos que observar a lei, além de outras prerrogativas que nos... Então, nós precisamos, então, saber claramente aonde que o sistema Confiacrea atua e quais são o papel, né? Entidades de classe, daí que eu acho que a gente tem que exercer. Entidade de classe, seja a nossa associação regional, a federação, a confederação dos agrônomos, nós temos que... Essa sim, ela tem um papel que é organizar a categoria, é propor melhorias, é buscar cada vez mais melhorar a condição do profissional. E eu acho que é ali que a gente pode ir avançando junto e envolvendo outros atores da sociedade para que a gente possa buscar o nosso intento. Pessoal, assim, são essas ações. Eu sei que muitos... deixa eu só... Atualmente, a comissão organizadora deste evento, ela tem esses nomes aqui, Kleber, eu, a professora Ângela, o Fábio, o Fernando Bauer, o José Fernandes Melo, o colega Roberto Cavalcante, o Telmo, o professor Vitor, que a gente tentou fazer este evento e tal, e logicamente que vai ter outras comissões, e a gente tem muita expectativa daquilo que será discutido, inclusive eu peço para que todos que discutiram minimamente lá nos seus estados, nas suas regiões, que na tarde tragam, vamos fazer esse debate. Se a gente está muito fora com esses pontos que a gente tem trabalhado, o que a gente pode agregar a isso das experiências de vocês também? E daí, depois fazer aí um rol de encaminhamentos que a gente vai fazer junto com a Confaiab, criando grupos de trabalhos específicos e envolvendo todos vocês. Que não é o Almir, o Telmo, o Fernando, o Roberto, outro, mas é todo mundo. Eu acho que nós precisamos nos unir para que nós buscamos as melhorias necessárias para a agronomia. Eu deixo aberto para manifestações. Por favor, alguém nos ajude aí. Almir, parabéns, né, aí pela apresentação. Mas eu fico pensando aqui, a gente tem o sistema educacional já definido com suas funções, as atribuições, as aberturas dos cursos, na avaliação, no credenciamento. Nós temos o sistema Confea-CREA responsável pelo processo de fiscalização, mas muitas das vezes, é uma impressão minha, né, parece que falta um azeitamento nesse processo, né? Por que existe essa dificuldade entre essas duas instituições que isso acaba afetando a gente que está na base aqui embaixo? Obrigado. Eu até acho que tem avançado, principalmente o sistema Confea-CREA mútua com o sistema profissional. Isso tem avançado. Até, inclusive, os apoios que nós temos tido, todos os CREAs nos apoiando, viabilizando, fazendo com que a gente possa... Até porque o entendimento é que a função do CREA é fazer o registro do curso, fazer o registro do profissional e fiscalizar atividades do profissional. E, logicamente, que tem outras questões, mas o basicamente é isso, né? Mas nós temos tido avanços bons. O que nós não estamos conseguindo avançar é chegar até o MEC, as instituições que, de fato,
dão a concessão da abertura, que não fiscaliza lá, se o cara colocou lá que tem todos os doutores na área, mas a gente sabe que era só para pegar o reconhecimento do curso. Então, assim, isso que a gente tem que dar, esse outro passo que nós não estamos conseguindo dar. Moacir Elias, a Universidade Federal de Pelotas, para os internautas aí que não estão provavelmente nos enxergando. Em primeiro lugar, parabéns, e dizer assim da satisfação, né, aí muito pessoal, profissional dos ex-alunos, né, o Telmo e o Almir estarem tocando este evento. Isso para casa, para a universidade, é sempre muito bom. Tem mais outros ex-alunos aqui, não fiquem com ciúmes, apenas porque eles estão apenas porque eles estão comandando. Porque, na verdade, é assim, mas eu queria fazer assim rápidas, mais 3 observações. Uma delas é quanto ao papel da Confaiab em si. Eu participei da BEAS, né? Tem outros professores jovens aqui que também participaram da BEAS e várias coisas. O que nós ganhamos e o que nós perdemos nessa situação? Eu penso assim, nós perdemos a possibilidade da integração de profissionais da área agrária, porque a BEAS, a gente discutia temas comuns lá com os veterinários, com os outros engenheiros e zootecnistas e assim por diante. Isso daí, uma entidade que nem a Confaiab, ela perde nesse aspecto, mas que não é nenhum impedimento. Do ponto de vista classista, não dá nem para comparar. A Confaiab é nossa interlocutora, é a nossa cara, é nosso representante. Talvez o que a gente precise um pouco perante o MEC, né, e outras instâncias, é dizer claramente: a Confaiab exerce na área agrária o mesmo papel que a Associação Médica Brasileira exerce na saúde no Brasil. Se nós conseguirmos passar essa mensagem, que é uma mensagem que é simples e para nós é óbvia, mas que para quem fica lidando com todas as áreas e todas as profissões nos ministérios, a gente tem que ser talvez um pouco mais enfático. E eu penso que esta sequência, e que a gente repete, isso é muito bom. Até pela formação cristã, se a gente não lembrar todas as semanas, a gente não lembraria do que aconteceu há 2000 e poucos anos. Então, vamos repetir o que tiver que repetir, vamos complementar o que tiver que complementar, mas não vamos deixar de tratar assuntos, porque isso já foi tratado no outro. E assim, olha, eu espero que seja aprovado, isso vai ser de tarde, o nosso próximo evento, para a gente ir num dos berços, numa das casas da agronomia, para verificar que nós não vivemos só do passado, não. A agronomia, quando entrei na faculdade, isso há não sei quantos anos, dizia assim, é profissão do futuro. A agronomia continua sendo profissão do futuro, porque sem agronomia não tem. Mas a agronomia é profissão do passado, porque tem história e tem o que mostrar. E a profissão do presente, porque ela se justifica pelo que ela faz. Era só isso aí. Não vou te fazer nenhuma pergunta, porque perguntas eu te fiz muitas e tu eras excelente aluno. Obrigado. Essa eu estou liberado hoje, então. Obrigado, professor. Boa tarde. Já é boa tarde. Professor Almir, eu queria só tirar umas dúvidas com você. A gente está debatendo muito a questão da EAD, assim por diante, né? E uma das minhas surpresas, alguns anos atrás, era ter um curso de agronomia privado, né? E eu, para mim, assim, achei naquele momento até um absurdo. Depois eu entendi
que o curso de agronomia privada estava voltado muito para as pessoas que já tinham um certo domínio no conhecimento prático de agrícolas, assim por diante, os filhos de produtores. Aí a minha indagação, essa EAD que está sendo hoje nos cursos de agronomia, será que não seria um meio de certificar muitos filhos de produtores, que eu digo com toda sinceridade, em muitos casos, têm mais conhecimento que os professores de lidar com aquilo dali, tá? E aí a gente teria que tentar ver um meio termo aí nesse sentido de tentar evitar talvez alunos que não tivessem experiência com coisas práticas de entrar, assim por diante. Estou tentando fazer uma analogia, porque eu sou bem sincero, eu vivo numa região, como muitos aqui, que tem muita agricultura. E tem muitos alunos lá, quando a gente está dando aula, que eles dão um show de conhecimento prático. Eles querem ali simplesmente só o diploma, mas dizer como faz uma adubação, eles sabem fazer melhor do que os professores. Sou bem sincero a vocês. Eu não estou aqui querendo só não, eu estou tentando ligar a EAD nesse sentido de certificar, vamos dizer assim, ou diplomar alguém que já tem realmente uma experiência, mas não tem tempo de ficar o dia todo, porque ele trabalha no campo e assim por diante. E aí eu queria ver a sua visão nesse sentido, tá? Obrigado. Olha, eu acho que nós precisamos avançar, né? Acho que o próprio conhecimento, oportunizar mais pessoas o acesso, eu acho que o papel, eu conheço muitos cursos, muito bons cursos, seja públicos, sejam fundação, sejam privados, né? Ótimos. E nós precisamos, gente, nós temos o Brasil com dimensões continentais, vários biomas, várias potencialidades, várias oportunidades, inclusive, né, para esse público que você acabou de caracterizar. Agora, o que eu não concordo é você vender e não entregar, né? Eu acho assim, tudo bem, se o curso EAD provar que na sua sede e nos 1000 polos que uma instituição tem, se ele tem uma prática de mecanização, um laboratório para fazer as experiências, a parte para fazer os experimentos, que tem um estágio, cara, não é? Se ele está dentro do regramento, meu amigo, e que ele faz as avaliações presenciais, que ele faz o estágio presencial, cara, vou embora, é o que está na lei. Mas vocês sabem, tem isso está acontecendo? Ou está uma enganação? É isso que a gente tem que questionar. Mas nós temos hoje 40%, nós lá na universidade pública, nós fizemos, temos lá um percentual que fizemos remotamente, ou assíncrona ou síncrona, fizemos, né? Mas é um percentual que a lei nos autoriza. Agora, o que a gente não pode é admitir que você tenha lá no papel uma coisa e na prática não tem. Mas daí até o pessoal enquanto membro da SEAP, do CREA, professor, mas não tem como nós fiscalizar? Não tem, nós não temos essa prerrogativa de fiscalizar. Eu sei que teve iniciativas lá do CREA Goiás e tal, que foi até um alento no sentido de melhoria. Eu acho que as experiências que eles fizeram lá em loco, por uma determinação do TCU, eles estavam respaldados por trás. Porque o TCU disse, tem que fiscalizar. Qualquer coisa, um órgão também federal, nos deu essa chancela. E nos cursos que foram visitar, eles tiveram um ganho, porque eles assimilaram e concordaram com as sugestões, digamos assim. Agora, o que está faltando é isso. É quem concedeu, autorizou, ver se aquele polo lá, no Piauí, não sei que região lá, está tendo as condições mínimas para aquele filho do agricultor possa estar lá no local, desenvolvendo sua atividade na propriedade, se deparando com outros conhecimentos no sentido... Eu sempre acho que a educação ela tem que aumentar o nível. Você não pode baixar o nível, você tem que aumentar, você tem que agregar a tecnologia
E o Brasil é um caso de sucesso. Quer dizer, nós tivemos no mesmo espaço de terra a tecnologia agregada que multiplicou N vezes a nossa produção e vai multiplicar. Nós precisamos gente que entenda dessa tecnologia. Então, mas nós não queremos o cara só do diploma. Daí é uma farsa, daí eu estou colocando em risco a sociedade. Porque esse cara vai prescrever um receituário e vai prescrever lá, não vai ver período de carência, não vai. Quer dizer, daí eu vou consumir, o meu filho vai consumir o alimento que esse cara supervisionou. Então, é nesse sentido que a gente tem que lutar. Nós queremos que todos estejam acesso, seja pública, privada, ou EAD ou não, mas que tenham um determinado critério de qualidade e que tenha, de fato, aquilo que prometeu no papel. Professor, eu gostaria muito de te ajudar a responder a pergunta do professor Antônio Fernandes, mas, pelo adiantado da hora, eu só queria tirar uma dúvida. Na parte da tarde, a gente ainda vai ter oportunidade de sugerir alguma proposta de encaminhamento ou nós vamos discutir as que estão postas e, tipo assim, referendar? Olha, Adilson, qual que é a ideia? Então, agora, num primeiro momento, depois do almoço, nós vamos oportunizar ao pessoal que fez uma discussão, e até mesmo que vai estar aberto, né, para fazer essa discussão, porque talvez venha temas que a gente não abordou aqui hoje. Tá? Depois, num segundo momento, nós vamos fazer com a ajuda de todos vocês, nós vamos pensar, nós achamos, daí nós vamos fazer uma votação, nós achamos que este item tem que continuar, esse item não... Então, porque isso, quem vai trabalhar não é o Almir, o departamento, a Confaiab, é todo mundo, nós estamos todo mundo no meu barco, tá? É nesse sentido. Obrigado. Bom, está bem em cima da hora do almoço, mas a gente tem que trazer alguma contribuição. E eu queria... sou o professor Arnaud, da Federal do Piauí, já me apresentei antes. Na minha instituição, nós temos alguns cursos ensino à distância. Houve agora a avaliação do ENAD. E eu tenho aqui a planilha, onde o mesmo curso presencial e o mesmo curso EAD. Nenhum dos cursos EAD conseguiu o conceito acima de 2. 1 e 2, 1 e 2, 2 e 1. E os cursos presenciais da mesma modalidade estão aqui. Pedagogia, artes visuais, ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, física, filosofia, geografia, história, letras português, letras inglês, matemática. Não foram avaliados os cursos da área tecnológica nesse processo. E todos os cursos presenciais acima de 3 ou 4. O ensino à distância, ele veio para ficar, está acontecendo. Mas estamos realmente fazendo ensino à distância de qualidade? Estamos pulverizando vagas. Vamos chegar no filho do agricultor, do produtor, que hoje aduba melhor que o formado por um professor? Eu desafio qual é o filho de produtor que, na minha área, sabe o que eu sei, o que eu ensino na sala de aula. Gente, a gente tem que ter um pouquinho de crítica, de competência. Eu tenho 30 anos de sala de aula e eu não admito. Não vou admitir, não é no grito, não, é na competência. Está lá o lápis, está onde quiser. E todos nós aqui, professores, temos mais de 18 anos de idade. Não vou admitir que alguém diga que um filho de produtor rural, porque faz adubação, sabe alguma coisa que o professor de ciência de solo, que estuda química,
orgânica, inorgânica, que conhece estrutura de solo, que conhece ambiente, que conhece a origem dos nutrientes, sabe como a planta vai utilizar, e etc. Nutrição de plantas, não é nutrição por acaso, nutrição de plantas envolve bioquímica, fisiologia. Minha gente, basta. Basta. O CREA, o CONFEA está para os profissionais competentes. E nós vamos formar sempre nas universidades os profissionais competentes que nossa nação precisa. Se o Brasil é um celeiro de produção animal e vai chegar até 2050 batendo todos, passou por onde? E passa por onde? Então, sem delongas, eu entendo uma coisa. O sistema educacional brasileiro atual, de Viçosa ao Acre, tem competência. A UFC, o UFPB, Lavras, Viçosa, o FAM e outras, todas nós. Não citei nem a minha. Temos mestrado, doutorado, formando a Embrapa. Quem faz a Embrapa desse país é a Embrapa? Quem renova o quadro da Embrapa é a Embrapa? São as universidades federais, estaduais, etc. Então, o CONFEA e essa relação com nós, coordenadores ou representantes das instituições, é fantástica, é necessária. É a hora de a gente colocar aqui, dizer, olha, estamos aqui e somos assim. Se há alguma distorção na formação, o mercado vai resolvendo. Mas os melhores estão chegando. As empresas privadas, lá no Piauí, no Matopiba, temos, quem é da região sabe, algodão, soja, milho, milheto, e a agronomia desse país sendo feita por suas instituições de ensino superior de qualidade. Consciência, não é com amadorismo. Nós temos cientistas nesse país, na área agronômica, na área de veterinária, na área de zootecnia, nas engenharias. Estamos juntos construindo um país diferente. Sem delongas. Então, eu queria me colocar assim, eu acho que cabe essa reflexão num momento muito urgente, daqui para frente. Tá ok. Enquanto o professor Almir faz a intervenção dele, em função do adiantado da hora, nós temos 2 inscrições. Enquanto o professor Almir fala, nós vamos encerrar as inscrições, ok? Então, quem quiser, fique à vontade para se inscrever. Professor Arnoldo, assino embaixo as suas colocações, eu acho que é isso mesmo. E eu quero contar até uma passagem para demonstrar isso que o senhor falou agora. O meu colega que me antecedeu na coordenação, professor Alessandro, ele foi questionado por um tio dele que é produtor, que usa altas tecnologias, inclusive, e falou o seguinte, daí ele falou assim, eu produzo soja lá, 70, 80 sacas por hectare e tal, e vocês estão ensinando ali, meio que menosprezando o ensinamento e tal, né? Daí a resposta do meu colega, desculpa usá-lo como exemplo, ele falou o seguinte, olha, fulano, eu posso estar no teu lugar, com 1 ou 2 anos, eu pego tudo o que você está fazendo, e colho até mais, produzo mais que você com o meu conhecimento que eu tenho. Agora, vamos mudar de papel? Eu tenho 16 anos de experiência, de docência, de estudo, de aprofundamento. Você faz o que eu posso fazer o que você faz. E você faz o que eu faço. Então, a gente tem que fazer isso. O profissional, ele tem uma carreira, ele tem uma formação, ele tem um acúmulo, né? E é lógico que a gente precisa do agricultor
precisa do profissional, mas nós temos que integrar, não é substituir, é fazer, é valorar aquele que tem que ser valorizado, né? Concordo contigo, eu acho que nós queremos, assim, esse nível tem que subir para cima. Tá? Boa tarde, sou o professor André Melhorança, da Universidade Federal do Acre, lá de Cruzeiro do Sul. E eu gostaria, primeiro, agradecer ao senhor pela explicação, assim como a professora, minha colega, eu vou voltar uma pessoa diferente desse encontro. Tá? E agradeço a todos que estão participando aqui também. Bom, permita-me que eu gostaria até de pedir para o CREA, né, e pedir a opinião do senhor o seguinte. Estamos vivendo hoje uma lógica mercantilista, bem simples. Me assustou o número que foi exposto aqui de números de cursos e disponibilidade de vagas de agronomia oferecidas anualmente. Não vou nem entrar na questão de EAD, que eu também sou contra, mas, enfim. Senhores, e aí quando a sociedade pensa em conselhos de classe, me vem, assim, como leigo, assim, perguntando para um leigo, quais conselhos de classe que você vê que atuam na sociedade? Me vem dois na cabeça: OAB e CRM. São os mais prestigiados, enfim, que a sociedade, né? E aí eu percebo que o CRM tem uma luta contrária à abertura de novos cursos de medicina. É uma burocracia e esbarra no CRM abrir novos cursos de medicina. E a agronomia, eu percebo o seguinte: se você tiver um computador, acesso à internet, pode abrir uma EAD de agronomia. Então, ou seja, eu vejo uma desvalorização do nosso mercado, e aí eu sou obrigado a perguntar para o CREA, que para mim ainda assim como a professora levantou, alguns colegas nem sequer fazem parte do CREA. Eu pergunto, que médico que não quero fazer parte do CRM, eles têm orgulho e é objetivo de vida e formação profissional ser participantes do CRM. Aliás, eles nem podem atuar se não forem do CRM. Então, perceba, existe aí uma valorização do conselho de classe. Só que, para mim, fica um pouco... Aí eu depois quero até conversar com o pessoal do CREA. Para mim, fica um pouco dúbio o seguinte: o CREA... Eu adorei ver uma fala o seguinte: o CREA não quer mais ser só reconhecido como um órgão fiscalizador punitivo. Ele quer realmente representar e fazer a nossa profissão melhorar. Me arrepiou quando vi professores ganhando menos que o piso do agrônomo, uma vez que nós somos agrônomos professores. Tá? Mas aí eu pergunto, o senhor que está aí em frente, que é conselheiro do CREA, o CREA não poderia estabelecer critérios mínimos para as universidades oferecerem nossos cursos? E que esses critérios sejam assim... por exemplo, que hoje eu vejo que, para a melhoria de curso, tem muito individual de professores. E, em especial, em nossos estados pequenininhos, que nem Acre, nós temos uma única vantagem que eu vejo disso tudo: a proximidade com parlamentares. Hoje nós vivemos praticamente de emendas. E como em estados pequenos, você consegue ter proximidade com o parlamentar pessoalmente. É diferente de uma cidade grande, né? Mas isso aí eu acho errado. Assim, não é que é errado, é a saída que nós temos, mas, enfim. O CREA, o senhor, como conselheiro, não acha que poderia estabelecer critérios mínimos para até os professores poderem cobrar? Falar, ó, universidade, isso aqui, se não tiver isso aqui, nossos alunos nem credenciados vão ser. Esse papel, assim, porque eu particularmente acho que o CREA é muito forte. Não sei, assim, financeiramente falando, é muito forte como entidade, uma vez que engloba vários cursos. Só que a gente precisa dessa proximidade mais com os professores, não só com os profissionais. Então, perguntar para o senhor como conselheiro. E aí vou pedir também, lógico, como conselheiro, para o senhor ter um carinho especial com as universidades do Norte, que nós não temos condições mínimas de trabalho. Não temos. A minha cidade não tinha nem acesso por asfalto até 10 anos atrás. Era avião ou balsa. Tá? Então, isso. O CREA não poderia estabelecer, CREA, CONFEA, não sei, não poderia estabelecer critérios mínimos para que um curso de agronomia funcionasse em estrutura, em docentes. Essa é a minha angústia. Assim, obrigado. Acho que vamos fazer em bloco, né? Tem meus 4 intervenções. Vou ficar aqui perto e daí... de você. Então, só para responder, então, só essa parte pontual, eu vejo assim, ó, como eu falei antes, cada um tem o seu papel. O MEC tem o papel de autorizar, de fiscalizar os cursos.
É ele que possibilita abertura ou fechamento. Fiscalização da qualidade daquilo que está escrito. O Conselho Profissional. Na Lei 5.194, o que é o papel do CREA? É registrar os cursos, registrar o profissional para ele atuar na sociedade e fiscalizar a sua atuação. Daí que eu acho que ele tem que fazer, de fato, essa fiscalização. Se o cara está registrado, se ele está recolhendo RT, se ele está fazendo, porque isso vai ser benefício da sociedade. Agora, você colocou uma coisa importante, será que... Agora, é esse exercício que nós estamos tentando fazer para sensibilizar, e nós não estamos conseguindo, para que a gente tenha acesso ao MEC e dizer o seguinte, olha, tem muito curso abrindo que não tem qualidade, tem muito curso que precisa de estrutura, leia-se aquilo que você colocou, e que precisa de várias condições para formar um profissional adequado. Tem outra situação que tu colocou, a questão do registro. Eu sou registrado, tenho RT de cargo e função e tal na universidade, das disciplinas que eu ministro, sempre eu tive, né? Agora, tem uma decisão judicial que impede os colegas nossos, engenheiros agrônomos, ou de recolher a RT e de ter o registro no CREA. Isso é uma decisão já transitada e julgada, né? Professores, né? Oi. Professores. Oi. Ah, tá. Isso. Ele desobriga. Refazendo, me perdoe, obrigado, Adilson. Exigir. Não podem exigir. Isso, obrigado. Muito obrigado, Adilson, pela sua observação, Marcon também. Então, são desobrigados, mas agora, inclusive, lá no CREA Paraná, nós estamos discutindo como vamos fiscalizar as atividades de extensão e pesquisa que muitas vezes são ofertadas, né? Essa lei só é para pesquisa e extensão tem que ter a RT, inclusive o ofício circular. Isso. Obrigado. Então, assim, ó, resumindo a tua dúvida, resumindo, então, quando a gente vai ser valorizado, como outros conselhos que você já falou, é quando tivermos uma efetiva fiscalização de quem está atuando, e de mostrar para a sociedade quão importância é um profissional devidamente registrado e atuando em benefício da sociedade, né? E isso é um esforço do sistema Confiacrea, é um esforço do sistema profissional e das entidades de classe em conjunto. Tá, pode ir. Ali eu tenho. É o seguinte, ó, o CONFEA, eu quero informar aqui, que é Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.
Engenharia são pelo menos, ao todo, se eu não me engano, 200 ou 230 especialidades de engenharia que nós temos no Brasil. Então, você imagine a quantidade de especialidade que nós temos. Da engenharia agronômica é o que você imaginar, sabe? Até construção de foguete, engenheiro aeronáutico, tudo está no guarda-chuva do CONFEA. Então, é uma luta muito grande, não é uma coisa muito fácil, não é só dedicado à agronomia, tá certo? Então, é preciso que a gente entenda que, se eu não me engano, o nosso conselho talvez seja o maior conselho que exista no Brasil. Não é nem o da medicina, mas é o maior conselho que existe, em função da quantidade de especialidade que nós temos. Viu? Era só para completar, professor. Obrigado. Muito obrigado. Almir, agora a minha é bem rapidinho. Eu vou pegar um gancho do que o professor Arnoldo me falou. Quem que forma a Embrapa, né? Quem são os pesquisadores? Passaram pela universidade. Enfim, todos os institutos. Mas o que é a universidade? São os professores, são os alunos. Viu, Marcão? Eu estou preocupado com a nossa profissão de professor. Realmente, ultimamente, tem me questionado. Hoje já tem instituição em que o professor ministra 15, 20 componentes curriculares. Tem curso de agronomia que tem 5 professores, 6 professores. Tem instituição de ensino que o professor não tem mais vínculo com a instituição. Ele é um prestador de serviço. Ele é exatamente. O pessoal, se a gente não começar a tocar nesse aspecto aqui, tem muita empresa ganhando muito dinheiro com os professores, e o professor é muito mal remunerado. Então, acho que nesses encontros, Almir, nós vamos ter que tocar nesse ponto aí. Senão, eu acredito que tem a profissão de professor quase que está em extinção. Imagina um curso EAD. O professor prepara uma aula e essa aula vai ser replicada para 1.000, 2.000, 30.000 alunos, né? Então, eu me preocupo com meus colegas professores, especialmente em instituições privadas. Nós temos programas bem consolidados lá na UEM, de mestrado e doutorado. Eu converso muito com um doutorando. Tem professor que ministra 10, 15 disciplinas. Como é que ele entende em solos, em fisiologia, em botânica, não sei, tudo isso é muito complexo. Então, nós precisamos, sim, Almir, talvez num próximo encontro, contemplar. Será que o professor está satisfeito? Né? Tem muito professor que entra em depressão, porque é muita pressão em cima dele, né? Então, esse é o meu depoimento. Não é a Embrapa, né? A Embrapa é interessante, sim, você que colocou. Mas a essência da universidade é o professor. Mas está sendo valorizado? Ele está sendo muito cobrado, né? E teve uma pessoa que falou, o professor está muito acomodado. Nada, acho que todos os professores estão em plena atividade, lutando pelo curso, por uma sociedade melhor. É isso aí. Sim. Meu nome é Adrian, né? Da UFERSA, Rio Grande do Norte. E, professor Almir, eu só gostaria de perguntar 2 coisas, né, sobre como a CONFEAB, né, ela pode estar contribuindo nessa qualidade da formação dos engenheiros agrônomos. Então, uma das ações que foram explicadas aqui é justamente trazer as instituições via coordenações para esse tipo de encontros, né, e ao qual eu agradeço muito, né, na qualidade de coordenador, atualmente na agronomia, na UFERS, e que certamente isso aqui enriquece bastante. Mas eu gostaria de saber assim, o seguinte, a participação do CREA dentro dos colegiados, dos cursos, né, ela não necessariamente é algo exigida, né? Isso está na dependência de cada instituição, se assim o quiser. Mas, de fato, acho que valeria a pena também fazer essa aproximação, né? Não de uma forma, talvez, como se diz, obrigatória, mas tentar trabalhar nesse contexto de ver como estão os trabalhos dentro dos colegiados também, né? Essa aproximação. E a outra, primeiro, se é possível isso, né? Fazer esse tipo de aproximação também. E a outra pergunta é possível que a CONFEAB, ela, nesse processo de contribuição, ela possa também ofertar janelas
oportunidades para aqueles discentes que estão na fase de estágio, ou estágio supervisionado, para eles poderem se engajar dentro daqueles ambientes propícios a eles desenvolverem essa vivência, porque normalmente a universidade ela é carente desse tipo de convênio, de parceria. Às vezes surge até do próprio discente ter que correr atrás de um local para fazer esse estágio. Então, enquanto mais parceiros e mais participações tivermos, é melhor. E eu não sei se já existe esse tipo de aproximação também da Confeab ou do CREA, ofertando essa oportunidade para esses meninos que estão para formar através desse momento de estágio supervisionado, tanto obrigatório como não obrigatório. Então, obrigado pelas colocações, professor Thelma. É um tema bastante preocupante, essa profissão do professor dos cursos de agronomia. Esse eu acho que é um tema que necessita a gente debruçar isso, até porque a coisa está muito complicada, né? E Adrian, assim, o que a gente tem visto? Tem uma experiência boa lá no Paraná, que nós já estamos no 29º Fórum de Docentes e Discentes, que é promovido pelo CREA, onde a gente reúne e convida todos os cursos, coordenadores e os CREAs Júnior para participar deste fórum. Então, lá a gente discute todos esses assuntos mais pertinentes e aproxima e coloca a importância da aproximação, né? É uma forma, né? Até o professor Luquezzi mencionou ontem, olha, eu gostaria que essa integração fosse dada a nível nacional também, né? É uma da situação, quer dizer, nós precisamos lá em cada estado fazer esta aproximação, tanto do CREA no estado quanto da instituição, indicando o seu conselheiro para que tem uma cadeira e também trazendo, eu acho que o CREA Júnior, ele é fundamental porque tem muito programa para o CREA Júnior, que ele só se cadastrando tem inúmeros produtos lá e que ele pode, inclusive, conhecer empresas que estão cadastradas no próprio CREA para ser um facilitador de buscar estágios e tal. A Confaiab até é um propósito dela começar interlocução com o sistema cooperativo, o sistema S, que a gente quer também fazer com que a gente possa ampliar as possibilidades, né? E essa é uma demanda que tem vindo frequentemente. Eu acho que a gente vai colocar isso no radar também nessa tua observação. Mas é extremamente importante a aproximação, porque daí você, seja no NDE, no colegiado, ou também no conjunto das coordenações, e também dos discentes, essa aproximação, porque daí ele já conhece o que é o sistema profissional, facilita muitas vezes o entendimento dele, para que ele possa estar fazendo o registro quando ele concluir a sua graduação. Mas muito pertinente e é válido a sua colocação. Senhoras e senhores, encerramos então esta parte